A paz do Senhor, meus queridos e queridas irmãos. Hoje iremos falar sobre os 3 pecados que Deus não perdoa. Então peço a todos vocês que já deixam um like no vídeo, deixem um comentário após depois de ter assistido o vídeo de acordo com o vídeo, amém? Se puder compartilhar o vídeo para algum familiar, fica à vontade. Amém, meus irmãos? E hoje vamos nos iniciar primeiramente começando pelo blasfêmias contra o Espírito Santo. E nós podemos utilizar uma referência, foi quando Jesus estava indo para uma certa cidade e no meio do caminho ele encontrou um homem que tinha legiões de demônio nele, né? E através dele, através de Jesus, ele expulsou seus demônios. E os escribas que viram o que Jesus havia feito disseram a ele: estava demoniado. Ele afirma: tem Beelzebul, ele é o príncipe dos demônios, e expulsaram através deles. Eles afirmaram que Jesus tinha expulsado aqueles demônios pelos príncipes dos demônios. Agora, se nós parar para observar, tem um texto que fala em Marcos 3, eu acredito que seja no verso 23, que fala: como pode Satanás expulsar Satanás? Satanás, ele não expulsa Satanás. Entendeu, igreja? Quero que isso fique muito claro para vocês. Em Marcos 3, no verso 28, 29, diz: na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados ao Filho do Homem, e toda a sorte de blasfemia com que blasfemares. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá o perdão, mas será réu do eterno juízo. Amém? Com base no contexto, é muito fácil entender o que é blasfêmias contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que tudo o que Jesus realizava era pelo poder do Espírito Santo. Em Hebreus 9, no verso 14, tem escrito mais ou menos assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, o Imaculada, a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortais, para que servirdes ao Deus vivo. Amém, igreja? E na Bíblia, de acordo com termos bíblicos, nós vemos 3 grandes nomes que obteve o perdão de Deus, não contra blasfêmias, lógico, entre outros pecados, tipo o rei Davi, ele cometeu adultério, homicídio e entre outros pecados que o rei Davi acabava cometendo, mas assim mesmo ele foi perdoado por Deus. Outro era o apóstolo Paulo, que ele era perseguidor dos cristãos, ele era perseguidor da igreja, mas assim mesmo ele também foi perdoado. E outra também a conclusão foi Pedro. Pedro rejeitou Jesus 3 vezes, mas assim mesmo ele também foi perdoado e restituído, né? Restaurado, digamos assim, a palavra correta. Ele foi restaurado por Deus e foi uma nova pessoa, uma nova criatura, e se tornou um dos 12 discípulos de Jesus, amém? Mas, meus queridos e queridas irmãos, o intuito desse vídeo não é colocar uma dúvida na sua cabeça, mas sim te ensinar de uma forma fácil a entender a palavra de Deus. Portanto, blasfêmia contra o Espírito Santo é negar e rejeitar liberadamente o poder do Espírito Santo e as obras operadas por ele. Amém? Isso é o negar o Espírito Santo, é você negar as boas obras que o Espírito Santo está disposto a fazer e as obras que o Espírito Santo é capaz de fazer. E nós rejeitar, nós negar, nós não respeitar as boas obras feitas por ele. Amém? Mas o que é apostasia, Gabriel? Agora eu vou te explicar o que é apostasia. A Bíblia exulta que nos últimos dias a apostasia ela cresceria no meio do povo. O apóstolo Paulo, ele escrevendo no Tessalonicense, ele avisa os cristãos que a apostasia é um sinal dos últimos dias. E ele exulta também que uma grande apostasia precederá a segunda vinda de Cristo. Uma explicação bem básica e bem rápida sobre a apostasia. Apostasia significa o abandono e decisão da fé de forma consciente, quando nós abandonamos Cristo de forma consciente. Eu não vou mais para a igreja, não vou mais seguir a Jesus, não vou mais seguir os seus mandamentos, porque eu não quero e está decidido mesmo, porque a irmã está falando mal de mim, por causa que o irmão está falando mal de mim, e eu não vou mais, de forma definitivamente você está dizendo isso. Agora, no contexto, o comportamento de apostato é caracterizado numa rejeição definitiva da verdadeira palavra de Deus. Amém, igreja? É desse jeito quando nós temos a perfeição e a intuição de nós
pensar algo que nós achamos que está certo e está errado. Entendeu, igreja? É uma das coisas que Deus não perdoa, é nós abandonar a nossa fé, é nós abandonar o verdadeiro caminho da palavra de Deus, igreja. Nós temos que estar sempre de joelho, nós temos que sempre estar orando, buscando a Deus em primeiro lugar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele, igreja. Amém? Voltando para a Bíblia, meus irmãos, no Novo Testamento, a palavra apostasia ela é utilizada originalmente apenas 2 vezes, que é em Atos capítulo 21, versículo 21 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, na referência do livro de Atos. A curiosidade da palavra apostasia é aplicada, se referida ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, como nós sabemos, ele era perseguidor de Cristo e ele foi acusado maliciosamente de incitar os judeus e desviar da lei de Moisés. Amém? Na Bíblia tem várias passagens em livros, nos livros, nas cartas escrevidas por apóstolo Paulo e entre outros escritores também, que fala muito sobre a apostasia. Todavia existe várias referências que trata, logicamente, de apostasia e traz advertência sobre o perigo para a igreja. Amém, igreja? Vou citar até algumas cartas, e alguns versículos também que fala sobre apostasia. 1 Timóteo, capítulo 4, 1 e até o 3. Também tem em 2 Timóteo, do capítulo 4, do versículo 4 também. Em 2 Tessalonicenses também do capítulo 2, no verso 3. E também em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 17. Acredito que seja esse, depois vocês podem conferir aí e depois falar nos comentários. O próprio Jesus, ele adverte acerca de apostasia, destacada que ele cresça em momentos em crise e o motivo para os falsos mestres. Como nós vemos, a apostasia ela é realizada por muitas das vezes por falsos pastores, falsos mestres, falsos pregadores, que pregam a palavra de Deus de forma de brincadeira, falsa mentirosa, dá falsos testemunhos, falsos milagres, anuncia as coisas mentirosas, anuncia as mensagens de Deus de formas mentirosas. Isso sim é apostasia, falsos profetas, falsos messias, falsos estudos em igreja, que corre dentro da igreja, que corre na veia cristã, que corre no sangue evangélico. Sangue evangélico não, porque isso aí não é filho de Deus, para ser chamado de evangélico, para ser chamado de cristão, para ser chamado de igreja, para ser chamado de fiel. Tem que buscar o entendimento da palavra de Deus, porque muitas das vezes um cara que vai fazer apostasia na igreja, um irmão, digamos assim, vai fazer uma pregação na igreja que não fala nada do que vem da Bíblia, fala mais das coisas que ele vive, das coisas, palavras mentirosas. Irmão, eu tenho uma revelação pra ti, tu vai ter um carro, eu vou ter uma revelação pra ti, Deus está te livrando de tal coisa, Deus está te livrando disso. Você vai abrir um mercadinho, você vai comprar uma casa, Deus vai te abençoar com a chave. Tudo mentira. E muitas das vezes nós acabamos tirando o nosso irmão da igreja por falso testemunho, falsas pregações. Mas isso daí, igreja, nós entregamos tudo na mão de Deus, porque Deus ele sabe o que faz. No juízo final, ele vai separar os seus escolhidos. Ele vai separar. E aqueles que acham, Deus, eu fiz milagre, eu fiz pregação, eu fiz isso, eu fiz aquilo, em teu nome, ele fala, rapaz, se afaste de mim, se aparta de mim, vá. Se aparta de mim, que eu nem te conheço. Eu não te conheço. Amém, igreja? Aí agora vocês me perguntam, Gabriel, e o que é não perdoar? Simples, é você não perdoar. Eu vou começar falando sobre o não perdoar com um versículo muito lindo que você vai encontrar no livro de Mateus, capítulo 18, no verso 21 e 22, que diz: Então Pedro, se aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu ali perdoarei? Aí Pedro, como era um cara muito ousado, ele fala: até 7? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Aqui, Jesus ele reflete bem a luta do ser humano diante do perdão, diante dos problemas, porque quando o seu irmão peca contra você, o que o ser humano faz? Pensa na vingança. Ele pensa na vingança. Muitas das vezes sim, os nossos irmãos acabam pecando contra nós de uma forma muito cruel, com palavras que muitas das vezes acabam nos infringindo, com coisas muito pesadas muitas das vezes. Mas se nós parar para pensar que nós estamos vivos hoje pelo simples perdão.
pelo um simples crucificamento do nosso Senhor Jesus. Ele veio para a terra para que ele nos perdoasse, para que ele nos salvasse e não nos condenasse. Então, se nós estamos vivos hoje, nós respiramos o ar do perdão. Nós vivemos pelo perdão. Nós somos vivos hoje pelo perdão. Tudo que você tem é através do perdão. Tudo que Deus te deu é através do perdão. É através do perdão e do amor. Através do perdão vem o amor. Através do amor vem o perdão. E também tem um texto bíblico que fala: aqueles que não perdoam, ele é entregue aos espíritos perturbadores. É por isso que nós vemos muitas pessoas perturbadas, muitas das vezes por falta de não perdoar ao próximo, de não perdoar o próximo, de muitas das vezes é assim que se reflete, entendeu, igreja? E nós temos obrigação de perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou também. Amém, igreja? E é com esse lindo versículo, é com esse lindo tudo aí, é com esse lindo vídeo que eu vou encerrar esse vídeo. Também tô cansado, aqui em casa tá muita zoada. Então, é com esse lindo versículo aí, com esse lindo vídeo que eu deixo para vocês, amém? Peço a todos que compartilhem esse vídeo e obrigado a todos que assistiram até aqui. Deus está contigo, Deus te ama, amém.